Capítulo 170. Você precisa se lembrar de apenas uma coisa: eu sou seu mestre. As montanhas fora do clã Águia Negra Celestial. Neste momento de crise para as antigas raças imortais, a figura de Gu Shangji varreu a grande montanha de edifícios sagrados à sua frente, um leve sorriso em seu rosto. É hora de mais uma colheita abundante. Quando plantei esta semente, esperava que desse frutos, mas que crescesse em uma floresta tão exuberante. Eiming realmente não decepcionou. Gu Shangji falou casualmente, mas com grande interesse. O vazio ficou turvo quando ele avançou mais uma vez, aproximando-se das montanhas à frente. É como andar em seu próprio quintal. Ele não escondeu sua aura, nem trouxe seguidores. Naturalmente, sua presença foi notada no instante em que ele pisou fora do clã Águia Negra Celestial. Quem vai lá? Um poderoso senso divino varreu a área. A aura de vários seres poderosos apareceu entre os picos. Com um par de asas negras atrás dele, um ser do verdadeiro reino dos deuses apareceu. Os guardas olharam para Gu Shangji se aproximando com choque enquanto perguntavam. Informe o ancião-chefe do clã Águia Negra Celestial, Gu Shangji veio para uma visita. Gu Shangji olhou para eles, parado com as mãos atrás das costas, enquanto falava com um leve sorriso. No momento em que ouviram seu nome, a antiga expressão de indiferença dos dois guardas mudou drasticamente. O nome de Gu Shangji ecoou por todo o antigo continente imortal, e fossem eles da geração mais velha ou da geração mais jovem, dificilmente havia alguém que não o conhecesse. De acordo com vários rumores, Gu Shangji era um vilão cruel que pretendia massacrar as raças imortais antigas. Ele manipulou os membros do clã Tiangou, e seu propósito? Para guiar as seitas taoístas do mundo exterior para dominar o antigo continente imortal. O nome de Gu Shangji poderia até mesmo silenciar as crianças choronas das antigas raças imortais. Naturalmente, esses dois guardas do clã Águia Negra Celestial sabiam o quão aterrorizante Gu Shangji era, seus olhos refletindo essa situação repentina. Ambos sentiram um pouco de medo, pois aquele que ousou perguntar teve sua voz trêmula. Gu Shangji, o que? Qual é o seu negócio aqui? Quando ele perguntou, seus lábios e sua alma tremerão. Uma mera existência no reino dos deuses verdadeiros obviamente seria incapaz de obter qualquer vantagem contra Gu Shangji. De acordo com os rumores, Gu Shangji deveria estar gravemente ferido. Sua aura atual, no entanto, não mostrava isso. Ele estava claramente bem. Seu corpo parece estar em perfeitas condições. Onde está essa lesão? Os rumores estão errados. Ou essa pessoa não poderia ser ele. Um falso Gu Shangji. Quando os dois consideraram essa possibilidade, eles suprimiram seus medos e atiraram em Gu Shangji. Estrondo. A aura do ser no reino dos deuses verdadeiros flutuou, precipitando-se em um instante, fazendo com que as montanhas em um raio de centenas de quilômetros tremessem e tremessem. Só estou aqui para pegar minhas coisas. Gu Shangji disse com um sorriso, sua figura borrada enquanto ele valsava direto pelo ataque. Se você não quer entregar o relatório, então suponho que terei que fazer isso sozinho. Embora eu não possa deixar de me perguntar, por que pessoas como você não valorizam suas próprias vidas? Enquanto ele passava, uma estranha cintilação, uma onda no vazio apareceu.
os 2 membros do clã Águia Celestial Negra no reino dos deuses verdadeiros imediatamente desmoronaram com uma baforada, instantaneamente apagados em corpo e espírito. Gushangji não fez segredo de sua chegada. Uma figura incomparavelmente poderosa, passeando casualmente pelo vazio enquanto caminhava até as profundezas do Black Sky Eagle Clan. Em sua mente, uma imagem semelhante a uma teia de aranha começa a se formar, cada linha percorrendo e conectando tudo, dando atenção especial aos membros do clã Black Heavenly Eagle. Seus pensamentos, suas ações, tudo claro como o dia, repleto de percepção. Por um momento, não havia ninguém que pudesse se esconder dele. Com um único pensamento, ele poderia decidir sua vida e morte. E foi tudo graças às Immortal Binding Arts e ao trabalho árduo de Eiming. Gushangji foi capaz de controlar a vida e a morte de todo o clã Águia Negra Celestial sem o menor esforço, e Eiming foi um excelente colaborador. Não é bom. Alguém invadiu o território do clã. Sigam-me, todos. Naquele momento, todo o clã Águia Celestial Negra ficou chocado, surpreso com as flutuações que sentiram do portão da montanha 1. É a entrada. Igual ao do palácio imortal do Deus Celestial. Estrondo. Um após o outro, os membros do clã Águia Celestial Negra que sentiram essa perturbação se transformaram em arco-íris da Venus, correndo pelo céu, indo em direção a Gushangji. Eles ficaram furiosos. Era a primeira vez em muitos anos que eles tinham invasores em seu território. Este velho também deseja ver quem seria tão ousado em vir aqui. De dentro de um dos palácios, vários velhos em meio a negociações tremeluziam com uma luz negra, suas expressões frias e raivosas. Zumbir. No momento seguinte, suas figuras se moveram em uníssono, desaparecendo do palácio e reaparecendo no céu lá fora. O que está acontecendo? Quem se atreve a invadir o território do nosso clã? Tal ato suicida nada mais é do que cortejar a morte. No topo de uma montanha onde nuvens e névoa convergiam, uma garota de branco se perguntou. Com seu pescoço fino e pele de jade, não era outro senão Eianil. Será que o herdeiro da antiga deidade da reencarnação veio até a porta? Se meu palpite estiver correto, então o herdeiro é aquele chamado Yeling, o mesmo acusado de ser o herdeiro das artes demoníacas. Se é realmente Yeling, então preciso prestar muita atenção. Ele não deve ser um homem comum para ter escapado das garras de Gushangji. Seu coração congelou com o pensamento, ela então se transformou em um arco-íris divino e correu para o céu, esperando ter um vislumbre de quem era. Ao mesmo tempo, em outro pico de montanha envolto em nuvens. Eiming, que havia saído do pátio anterior e agora morava no palácio, estava cultivando quando de repente abriu os olhos. Neste momento, ele sentiu algo estranho em seu coração. Esse sentimento vago, era semelhante a quando ele enfrentou o Ser Supremo. O que aconteceu? O Ser Supremo poderia estar perto. Estou certo disso. Eiming ficou surpreso, mas ele estava em êxtase, animado mesmo. Ele tinha quase certeza de que era o Ser Supremo. Graças a ele, ele obteve a Immortal Binding Technique, uma habilidade de abalar a terra que lhe permitiu renascer. Se eu conseguir mais. As pessoas são gananciosas, seus desejos inesgotáveis. No passado, Eiming só queria ser respeitado por seu clã, mas agora ele queria mais.
Pensando nisso, ele se levantou e saiu, com o objetivo de ver o que estava acontecendo. Gu Shangji, como? Por que você está aqui? Você deveria estar gravemente ferido e no meio da recuperação. As muitas pessoas do clã Águia Negra Celestial ficaram chocadas, com os olhos arregalados de surpresa. A maioria dos membros do clã Águia Celestial Negra já tinha visto Gu Shangji antes. Embora eles tivessem desistido, aqueles que planejaram cercar e matar Gu Shangji sob Yanil eram especialmente familiares. Nesse momento, eles ficaram atônitos, ao olharem para o jovem à sua frente. Se não era Gu Shangji, então quem era? Embora não houvesse ninguém que pudesse bloquear seu caminho, eles nunca esperaram que Gu Shangji viesse para seu clã sozinho. Seu ferimento já foi curado, qual é o propósito de sua visita? Estou aqui pelos meus pertences. As pessoas responsáveis devem sair e conversar, não gosto de perder tempo. Tendo ouvido suas perguntas, Gu Shangji sorriu um pouco. Apesar de estar enfrentando a ameaça de ser atacado por um grupo tão grande de pessoas, ele não se importava nem um pouco. Seus pertences. O que? É por isso que você invadiu o território do nosso clã. Os rostos das pessoas afundaram quando ouviram isso. Eles perguntaram com ferocidade, praticamente ameaçando atacar Gu Shangji. Embora Gu Shangji fosse uma figura muito forte, essa afirmação é feita em relação aos seus pares. E agora, ele estava em seu território. Ninguém toleraria tamanha arrogância. O clã Águia Celestial Negra existe desde o período imortal. Eles tinham muitos seres no reino sagrado e seus ancestrais estavam no reino quase supremo. Com um passado tão aterrorizante, como um jovem ousaria entrar sozinho? Ele tem algum tipo de truque preparado. Ou ele simplesmente não tem medo da morte. Neste momento, uma aura aterrorizante desceu, um velho com um corpo curvado no reino sagrado. Ele olhou para Gu Shangji na frente dele, acenando com a mão e dizendo: Parem, todos vocês. Gu Shangji, qual é o seu propósito? Ele era um ancião muito poderoso do clã Águia Celestial Negra. Sua aparência por si só fez os muitos membros do clã respirarem aliviados. Em segredo, esses membros do clã eram bastante cautelosos com Gu Shangji. Muitos jovens saprimos do clã Tiangou foram eliminados por Gu Shangji mesmo quando seu líder, Yuji, usou um artefato de grau sagrado. Isso só serviu para mostrar que Gu Shangji tinha os meios para enfrentar até mesmo aqueles no reino sagrado. Neste momento, eles não tinham certeza se poderiam suprimir Gu Shangji com sucesso. Eu já disse que vim buscar meus pertences de volta. Você não consegue entender algo tão simples. Gu Shangji falou casualmente da mesma maneira que sempre fazia. Mesmo com um ser do reino sagrado à sua frente, ele não estava preocupado. Não, ele estava esperando que os ancestrais no reino quase supremo do clã Águia Negra Celestial aparecessem. Eles são os únicos qualificados para negociar. Embora esses seres estivessem no reino sagrado, sua verdadeira base de cultivo atual que ficava no pico do reino do Rei Deus era mais do que suficiente para lidar com eles. Seus pertences. Que pertences? O ancião olhou para Gu Shangji e perguntou com uma careta. Ele não ousou se mover tão prontamente contra Gu Shangji. Com o quão incerta a situação no antigo continente imortal, todos os clãs estavam agora em grave perigo,
pois o mundo exterior parecia ter interesse em intervenção direta. Se ele fizesse um movimento contra Gu Shangji, ele deveria estar pronto para suportar a ira daqueles que o apoiavam. O preço de tal ato seria muito alto. O clã Águia Negra Celestial era um clã antigo com raízes profundas. No entanto, quando confrontados com a ira de uma antiga família imortal, eles teriam que ser cautelosos ou correr o risco de serem eliminados. Meus pertences. Seria naturalmente a plataforma de reencarnação 2 e todo o clã Águia Negra Celestial. 2. Diferente da plataforma de iluminação que Gu Shangji possui. Gu Shangji respondeu, rindo como se não entendesse a gravidade de suas palavras. A plataforma de reencarnação foi forjada usando a pedra de reencarnação deixada pela antiga deidade da reencarnação. Ele carregava grande poder e grande percepção sobre o poder da reencarnação. Gu Shangji pretendia refinar a plataforma de reencarnação, fundindo-a com seu espírito primordial para transformar seu templo do Espírito de Deus inato em sabedoria imortal. Ele estava destinado a obter a plataforma de reencarnação, mas quanto ao clã? O que? No momento em que ouviram suas palavras, todos ficaram chocados, incluindo o ancião do clã do Reino Sagrado, cuja aparência escureceu de repente. Como Gu Shangji sabia da existência da plataforma de reencarnação? O que ele quis dizer ao dizer que a totalidade do clã Águia Negra Celestial agora pertencia a ele? Foi naquele momento que o resto do povo do clã Celestial Negro desceu do resto dos picos das montanhas para vir aqui. Muitas pessoas ouviram as palavras de Gu Shangji, suas expressões mudaram drasticamente. A plataforma de reencarnação era controlada por cada um dos vários clãs, revezando-se de forma cíclica. Este ano, foi a vez do clã Águia Celestial Negra usá-lo, mas isso não significava que eles o possuíam. Na opinião deles, as palavras de Gu Shangji eram praticamente extorsivas. Todos olharam para ele com raiva. Se não fosse pelos anciãos do clã segurando, eles seriam incapazes de se ajudar, eles teriam atacado e lembrado a Gu Shangji em que território ele estava. Como Gu Shangji poderia estar aqui? Isso é impossível, sua lesão não poderia ter se recuperado tão rapidamente. Eianil estava naturalmente entre as pessoas que vieram. No momento em que ela viu Gu Shangji, ela empalideceu, incapaz de acreditar no que havia testemunhado. Nesse momento, ela sentiu um leve calafrio, as costas cobertas de suor frio. Ela sabia o quão sérios os ferimentos de Gu Shangji supostamente eram. Então, como ele poderia curá-los tão rapidamente? Seus ferimentos, eles devem ter sido falsos. Se assim for, então ele deve ter desejado iniciar uma guerra entre as antigas raças imortais e o mundo exterior. Você ainda não consegue sentir. A vida e a morte de seu clã estão em minhas mãos. Basta um único pensamento para que suas mortes sejam gravadas em pedra. Então lembre-se de suas maneiras. Embora eu sempre tenha sido gentil, isso não significa que você tem o direito de falar comigo. Diga a seus ancestrais no reino quase supremo para sair. Gu Shangji sorriu levemente, fechando os olhos para os olhares raivosos e gelados de ódio que as pessoas do clã Águia Negra Celestial tinham. Zumbir. Quando suas palavras caíram, o céu e a terra tremerão, e as pessoas sentiram uma sensação terrível em seus corações. Nesse momento,
era como se seus próprios corações fossem agarrados por um par de mãos invisíveis. O que é isso? Do ódio ao medo, eles empalideceram enquanto suas vozes tremiam. Houve alguns que não suportaram essa sensação estranha, enquanto lutavam para respirar, caindo do céu. Sopro. Aqueles que caíram foram reduzidos a uma poça de sangue. Em um instante, todos ficaram apavorados enquanto olhavam para Gu Shangji como se ele fosse algum tipo de existência monstruosa. Qual foi a sensação que tivemos agora? Suas vidas foram instantaneamente colocadas nas mãos de outra pessoa, suas vidas poderiam ser ceifadas a qualquer momento. Você? O rosto do ancião empalideceu, até ele sentiu a sensação de ter sua vida e morte nas mãos de outra pessoa. O que é isso? O selo escravo. Não, o selo escravo claramente não se manifestou. Seu rosto ficou branco como papel e seus olhos mostravam seu desespero. Ele não podia acreditar. Ele tentou usar sua própria força para se livrar dessa sensação agora, mas não fazia sentido. Como uma vaca enlameada caindo no mar, não haveria som, dificilmente capaz de criar até mesmo uma ondulação na água. Os métodos de Gu Shangji obviamente excediam sua compreensão. Este assunto não estava mais dentro do reino de fantasmas e divindades. O sinal de um verdadeiro imortal. Não, ele era o próprio diabo. Esse sentimento. Do outro lado, o rosto de Eianil também empalideceu. Suas pupilas encolheram até o tamanho da ponta de uma agulha, revelando um olhar de medo indescritível. Ninguém foi poupado, nem mesmo ela. Para Gu Shangji, eles eram todos iguais. Se eles estavam no reino dos falsos deuses ou no reino sagrado, não havia diferença, pois bastava um único pensamento. Diante da Immortal Binding Technique, suas vidas eram uma corda, facilmente cortada. Um meio mais aterrorizante do que marcas de escravos, mas quando foi plantado. O rosto delicado de Eianil estava pálido como a neve. Ela sempre foi inteligente, conhecida por ser a general entre seus pares. Ela estava finalmente começando a processar as coisas. Naquela época, quando vi Gu Shangji pela primeira vez fora das ruínas, tive uma sensação estranha. No começo, eu pensei que estava apenas imaginando coisas. Mas agora que penso nisso, ele deve ter sentido minha presença. A ideia de me matar deve ter ocorrido a ele, é? Na época, a ideia simplesmente passou despercebida, então ela a descartou. Agora, no entanto, Eianil sentiu frio por toda parte. A atitude dela em relação a Gu Shangji mudou completamente, ele é um monstro. Apesar de todas as suas precauções, parece que ela ainda subestimou o quão aterrorizante Gu Shangji realmente é. Como ele fez tudo isso? Isso obviamente não é uma marca de escravo, então como? Ao longo deste período, a atitude do ancião do clã do Reino Sagrado passou por uma mudança de abalar a terra. Ele estava assustado, cauteloso. Afinal, com sua vida e morte nas mãos de Gu Shangji, como ele poderia se dar ao luxo de agir de forma tão arrogante? Naquele momento, ele só podia rezar para que os ancestrais chegassem e resolvessem esse problema. Caso contrário, tudo será como disse Gu Shangji. Todo o clã Águia Negra Celestial pertence a ele. Com um único pensamento, ele comandou a vida e a morte do clã. E eu ainda não consigo entender
como Gu Shangji pode ter feito tudo isso? Nunca tivemos contato com ele antes. Esses pensamentos ecoaram por todo o clã, levando-os ao desespero. Ele foi atingido e nem sabia explicar como. Como pode haver uma coisa tão estranha neste mundo? Isso importa. Ouvindo suas palavras, Gu Shangji respondeu casualmente: daqui em diante, você só precisa se lembrar de uma coisa: eu sou seu mestre. Siga-me e viva, ou não há necessidade de viver. Quando as palavras foram ditas, todos empalideceram ainda mais e ficaram em silêncio. Não é à toa que Gu Shangji ousou invadir sozinho. Com 3 meios, entrar no território do clã Águia Negra Celestial era tão fácil quanto entrar e sair do próprio quintal. Este método deve estar diretamente ligado ao selo escravo. Além de seus descendentes, não há ninguém que conheça a conexão entre a antiga deidade da reencarnação e a plataforma de reencarnação. O Yeling, o verdadeiro herdeiro da antiga deidade da reencarnação, foi morto e roubado por Gu Shangji, ou Gu Shangji é o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas. Os olhos de Lianil estavam fixos em Gu Shangji. Ao pensar nisso, todo o seu corpo e espírito tremerão. Graças à sua mente afiada, ela conseguiu ligar os pontos. E havia uma grande possibilidade de que ela estivesse certa. Nenhuma outra explicação funcionaria. Mas, como pode haver uma pessoa tão terrível neste mundo? Ela olhou para Gu Shangji com medo. Quanto mais ela pensava nessas coisas, mais seu couro cabeludo ficava dormente. Oh! Você é inteligente. Gu Shangji sentiu os pensamentos de Lianil. Ele ficou um pouco surpreso. Ter deduzido a verdade apenas com as evidências disponíveis, ela era notável. Infelizmente, ele não se importava. A vida e a morte de Lianil estavam sob seu controle total. Se ela ousasse expor a verdade, bastaria um único pensamento para ela sofrer uma morte rápida, mas violenta. Os olhos de Gu Shangji então se estreitaram levemente enquanto ele olhava para o distante pico da montanha. Uma sensação aterrorizante surgiu daquela área, como o nascer da estrela da manhã 3. Uma frase usada para descrever a estrela mais brilhante do céu. A aura se espalhou em todas as direções, como o renascimento de um ser supremo que olhou para o mundo. Finalmente, esta cena deu esperança aos membros do clã Águia Negra Celestial reunidos aqui. Seus ancestrais haviam chegado. Os ancestrais tinham uma base de cultivo incomparável que ficava no Reino Quase Supremo, e eles viveram por milhares de anos. Se seus ancestrais se apresentaram, os eventos de hoje ainda podem virar a seu favor. Mas no momento seguinte veio a mesma sensação de antes. E então, a aura antes inigualável parecia ter sido soprada pelo vento, desaparecendo em um instante como se alguém tivesse colocado a bandeira 4. Rendição, desistir da esperança. Quando eles viram esses eventos, o clã Águia Celestial Negra mergulhou em desespero. Capítulo 171 Eu sou o maior no céu e na terra, sempre fui gentil e não gosto de matar inocentes. Mesmo seus ancestrais no Reino Quase Supremo não tinham como lutar contra Gu Shangji. Essa cena empurrou o clã Águia Negra Celestial à beira do desespero. Ninguém queria ser uma existência escrava. Depois de se acostumar com seu alto status, permitir que alguém os atropelasse era inaceitável. Então,
quando Yeling apareceu como herdeiro da antiga deidade da reencarnação, eles não o cumprimentaram. Em vez disso, eles o caçaram para evitar o futuro problemático que ele representava. Mas nas mãos de Gu Shangji, eles sofreram muito mais do que um mero selo de escravo. Seria difícil para eles atacar Yeling enquanto seus cultivos estivessem sendo suprimidos pelo selo escravo. No entanto, isso não era nada comparado aos métodos de Gu Shangji, onde ele controlava suas próprias vidas, incluindo seus ancestrais no reino quase supremo, sem solução à vista. Ele veio do nada e o suprimiu com um mero pensamento. Esses métodos bizarros os horrorizavam. Não, isso não é possível. Ele não é o ser supremo, mas sua aura. Eiming ficou chocado com a cena em que se viu. Ele não sabia quem era Gu Shangji. No entanto, ele conseguia se lembrar vagamente de como se sentiu quando enfrentou o misterioso Ser Supremo naquela época. Então, uma súbita sensação de choque tomou conta dele. Talvez Gu Shangji também seja valorizado pelo Ser Supremo. Foi nesse momento que Gu Shangji olhou para Eiming, um sorriso inexplicável no canto da boca. Uma peça de xadrez tão valiosa deve ser bem aproveitada. Mestre Gu, por favor. Nas profundezas das montanhas, um breve momento de silêncio se seguiu, antes que um velho vestindo uma túnica branca aparecesse. Seu rosto estava velho e murcho, mas cheio de vitalidade. Suas órbitas estavam profundamente afundadas, sua expressão carregando um grande grau de choque. A aura aterrorizante de um quase supremo que surgiu através dele rapidamente diminuiu. Ele foi um dos ancestrais do clã Águia Negra Celestial. Enquanto isso, o outro ancestral que também foi suprimido pela técnica de vinculação imortal de Gu Shangji ainda não havia se mostrado. Gu Shangji assentiu casualmente, com as mãos atrás das costas em sua postura natural. Assim que ele se moveu, o vazio à sua frente ficou borrado, enquanto o ancestral liderava o caminho. Dentro do santuário central, clã Águia Celestial Negra. Alguns instantes depois. Enquanto o clã Águia Negra Celestial estava ocupado alternando entre medo e admiração pelo que haviam acabado de testemunhar, Gu Shangji chegou ao santuário. Os membros seniors do clã Águia Negra Celestial chegaram rapidamente. Não importava se estavam cultivando ou lidando com algo importante. No momento em que ouviram a notícia, eles correram para cá com expressões de medo, tremendo porque nem ousavam falar. Quanto à geração mais jovem do clã Águia Celestial Negra, a maioria deles ficou de fora. Aqueles da geração mais jovem ainda não foram informados sobre o que aconteceu, apenas sabendo que Gu Shangji apareceu para uma visita. Além disso, seus ancestrais o convidaram pessoalmente com medo do que ele poderia fazer. Eles ficaram chocados. Gu Shangji é o inimigo das antigas raças imortais. Por que devemos tratá-lo com cortesia? Por medo. A situação era complicada demais para explicar, pois os presentes ainda não se recuperaram do choque. Da geração mais jovem, apenas Eianil e Eiming foram autorizados a entrar no salão graças ao seu status especial. Mestre Gu, por favor, sente-se. Foi então que outro ancião quase supremo, bastante envergonhado, chegou ao salão. Ela era uma velha sombria. Semelhante ao resto do clã Águia Celestial Negra, ela tinha grandes asas emplumadas crescendo em suas costas que pareciam cobrir o céu.
Seu olhar estava fixo em Gu Shangji, cheio de um profundo sentimento de pavor. Em seus longos anos de cultivo, foi a primeira vez que ela encontrou métodos tão estranhos. Naquela época, eu senti isso. Tenho certeza, ele poderia ter obliterado minha mente e até mesmo meu espírito primordial quase supremo com um mero pensamento. Um sentimento tão aterrorizante. Gu Shangji é apenas um jovem, então por que ele tem métodos tão terríveis? Gu Shangji sentou-se casualmente no topo do corredor, olhando alegremente para todos abaixo. Seguiu-se um silêncio profundo. Mesmo os anciãos do reino sagrado tinham suor frio cobrindo suas testas, sem ousar falar. Quem sabia que esquema Gu Shangji havia inventado? Irritá-lo não seria tão simples como uma morte rápida. Ter a vida e a morte à mercê dos pensamentos do outro é como caminhar à beira do abismo com os olhos fechados e uma espada pendurada na cabeça. Um momento de descuido é tudo o que você precisa para perder sua vida. Yanil, sirva um pouco de chá para o mestre Gu. O ancestral quase supremo abriu a boca, olhou para Yanil ao lado e deu sua ordem. Sim, ancestral. O coração de Yanil estava cheio de medo por Gu Shangji. Depois de ter adivinhado sua verdadeira identidade, esse sentimento dela só aumentou. No entanto, ela não ousou desobedecer a ordem de seu ancestral. Sua mão de jade tremia levemente enquanto ela sorria, levando o chá para Gu Shangji. Embora ela normalmente fosse orgulhosa e elegante na frente de seus companheiros de clã, ela era apenas uma mulher na casa dos 20 anos. Era natural para ela temer a morte. Gu Cha, mestre Gu, por favor, tome um pouco de chá. Assim que Yanil estava prestes a abrir a boca e se dirigir a Gu Shangji, ela se lembrou de seu personagem. Assim, ela se corrigiu apressadamente, chamando-o de mestre. Seria muito lamentável se ela morresse porque se dirigiu a ele incorretamente. A ideia era muito simples. Mesmo os ancestrais do Reino Quase Supremo estavam indefesos. Assim, a submissão do clã Águia Celestial Negra a Gu Shangji era rígida, imutável. Ela também pode mostrar sua vontade de se render na frente do próprio Gu Shangji. Tal cena complicou os corações de muitos membros seniors do clã Águia Negra Celestial, enquanto suspiravam em silêncio. Os pensamentos de Yanil não eram iguais aos deles, mas eles eram impotentes e só podiam aceitar seu destino. Neste momento, Gu Shangji examinou Yanil. Ela tinha 17 ou 18 anos e tinha feições delicadas. Seu cabelo preto era como uma nuvem, preso por um grampo de 9 fênix. Ela usava um manto de jade bordado com rios e montanhas. Sua aparência era como um lótus divino, uma beleza incomparável de fato. Ela tem boa aparência, pensa rápido e tem bastante conhecimento sobre assuntos atuais. Ela até adivinhou minha verdadeira identidade. Qual o seu nome? Gu Shangji perguntou enquanto tomava o chá casualmente. Uma observação casual, nada mais. Ele já sabia seu nome, sua identidade e até mesmo seus pensamentos. No entanto, Gu Shangji não tinha planos de deixar o clã Águia Celestial Negra entender que ele podia ler suas mentes. Afinal, isso iria quebrá-los, dando-lhes uma mentalidade de fantoche de um cadáver ambulante. O que Gu Shangji queria era uma facção que ele pudesse controlar. Bonecos obedeceriam, sim, mas apenas ao pé da letra e nada mais. Se isso acontecer,
Ele pode muito bem devorá-los todos. Além disso, a arte demoníaca devoradora e imortal precisava de mais do que o grupo reunido diante dele se quisesse romper para o reino sagrado. No máximo, ele estaria no meio passo do reino sagrado. Devorar 2 escravos quase supremos assim seria, francamente, um desperdício. Saudações, mestre, meu nome é Ilianil. Ela sorriu, uma leve alegria em seu rosto quando ouviu a pergunta dele. Quando Long Té se interessou por ela, ela resistiu, não querendo se render enquanto planejava uma saída. Ela era uma mulher com grandes ambições, e agora, ela não conseguia nem se salvar. Embora Ilianil não quisesse se ver reduzida a tal estado, não havia nada que ela pudesse fazer. Gu Shangji apenas assentiu, sem dizer nada em resposta. Seus olhos varreram a multidão abaixo. Eu saúdo o mestre. Com Ilianil assumindo a liderança, muitos dos outros oficiais de alto nível do Black Heavenly Eagle Clan também mudaram de tom, tentando demonstrar sua lealdade a Gu Shangji. Por um tempo, o salão ficou cheio dessas vozes. Eu sei que vocês me odeiam e querem me matar. Gu Shangji tomou um gole de chá com um leve sorriso no rosto. Então, ele apontou. Você e você. Em um instante, os rostos das pessoas visadas mudaram drasticamente, apavorados. Com um estrondo, eles explodiram no local, enquanto a névoa de sangue começava a se dissipar. Seus corpos e espíritos foram destruídos. Se você possuir o menor pingo de ódio por mim, eu saberei. Gu Shangji sorriu. Apenas lembre-se de que, embora o céu e a terra sejam grandes, só eu sou o melhor. Quanto àqueles que me desafiam, eles tendem a ter um final terrível. Gu Shangji usou palavras simples que foram ditas de maneira despreocupada. No entanto, tinham um significado tirânico. Em outras palavras, se você ousar resistir, eu vou te matar. Silvo. Quando viram essa cena, todos no salão sentiram um calafrio profundo, seus cabelos se arrepiaram. De repente e sem aviso, pessoas morreram. Os métodos de Gu Shangji eram terríveis e ainda verdadeiramente inspiradores para permitir que ele sentisse seu ódio. Quando pensaram nisso, as pessoas empalideceram ainda mais, completamente intimidadas por essa reviravolta. Os 2 ancestrais no Reino Quase Supremo também mudaram de tom, mudando apressadamente suas palavras. Rezo para que o mestre seja misericordioso. Nosso clã está mais do que disposto a se render. Esses 2 ancestrais viveram tanto tempo que seus cílios estavam vazios. Naturalmente, eles não queriam perder suas vidas por causa disso. Até um mosquito se agarrava à vida, quanto mais um ser humano. Não apenas isso, mas seus ancestrais se submeteram à antiga deidade da reencarnação há muito tempo. Ter seus descendentes se tornando subservientes a Gu Shangji estava dentro do reino das possibilidades. Contanto que cooperemos prontamente com Gu Shangji, tenho certeza que ele não mataria pessoas sem motivo. Gu Shangji, ainda sorrindo, levantou-se com os braços cruzados atrás dele. Ele disse, um pouco de cooperação leva a menos mortes, então por que não? Todos estremeceram com aquele sorriso dele. Nós entendemos, mestre. Naquele momento, todos no salão falaram em uníssono, sem ousar ter dúvidas. Gu Shangji não pôde deixar de acenar com satisfação quando sentiu seus pensamentos odiosos desaparecerem rapidamente em nada.
Ele gostava de um meio tão nítido e limpo de subjugação. Economizou muito tempo e não exigiu muito esforço. Naturalmente, Gu Shangji não tinha intenção de deixá-los saber como ele estava controlando sua vida e morte. O medo do desconhecido é o maior impedimento. E a existência da Immortal Binding Technique será muito difícil de expor. Vocês podem ter certeza de que eu, Gu Shangji, tenho uma natureza gentil. O que mais me desagrada é matar inocentes sem motivo. Se todos vocês prontamente cooperarem, então eu vou deixar vocês anexarem o resto das antigas raças imortais. Afinal, dominar todo o antigo continente imortal de uma só vez não é impossível. Gu Shangji alegremente abriu a boca e falou, graciosa e poderosamente. Ele não se importava com graça, mas não havia nada a perder com um pouco de segurança verbal. Muito obrigado, mestre. Com essas palavras, o clã Águia Negra Celestial assumiu um olhar mais agradecido, animado com a oportunidade que estava por vir. Eles naturalmente não sabiam o quanto do que ele disse era verdade, e Gu Shangji não se preocupou em informá-los sobre os detalhes. Gu Shangji era o jovem mestre da família Gu Imortal, e ele também era o herdeiro do Palácio Imortal do Deio Celestial. Ter alguém com seu passado dizendo tais coisas era muito mais convincente do que se alguém como Yeling tivesse feito isso. E assim, o povo acreditou. Mais tarde, um dos ancestrais quase supremos deu um passo à frente, anunciando o assunto a todos os membros do clã Águia Celestial Negra. O clã Águia Celestial Negra se submeteu a Gu Shangji. Eles o serviram como seu mestre, seguindo-o a seu bel prazer. Quando a ordem foi dada, todo o clã ficou chocado, abalado por essa súbita reviravolta nos acontecimentos. Muitos de seus membros acharam difícil de acreditar em tal ordem, e outros até levantaram suas vozes em rebelião. Não importa quem seja Gu Shangji, ele é apenas uma parte da geração mais jovem. Que tipo de virtudes e habilidades ele possui para que todo o clã Águia Negra Celestial o siga? Seus ancestrais foram capazes de abrir suas asas e escurecer os céus, ficando no topo da humanidade, invencíveis. Com a forma como o sangue invencível de seus ancestrais corria em suas veias, como eles poderiam se render tão facilmente à vontade dos outros? Nesse sentido, o clã Águia Negra Celestial utilizou meios relativamente simples, usando sua grande força para suprimir toda e qualquer resistência, expulsando-os do clã. Gu Shangji é implacável, ele nunca deixaria aqueles que resistem. Assim, o ancestral também se comportou impiedosamente. Logo, as vozes rebeldes em todo o clã Águia Celestial Negra foram resolvidas. Gu Shangji ficou satisfeito com a velocidade desta resolução. Eu posso ver que o clã Águia Negra Celestial quer viver. Você é uma mulher inteligente. No futuro, você me ajudará a coletar vários jovens gênios de várias origens. Qualquer clã está bem. Após um curto período de tempo, o antigo continente imortal será aberto. E quando chegar a hora, este lugar será um local excelente. Se você se sair bem, será grandemente recompensado. Em seu caminho para as profundezas do clã Águia Celestial Negra para recuperar a plataforma de reencarnação, Gu Shangji falou com interesse para Eianil, que respeitosamente o acompanhou por trás. Eianil ficou momentaneamente atordoado quando ouviu suas palavras. Ela então tremeu e respondeu apressadamente: Mestre, por favor,
fique tranquilo. Eu definitivamente vou completar esta tarefa. Ela não esperava que Gu Shangji de repente falasse com ela dessa maneira. Até mesmo organizar tal tarefa para ela. Colecionar gênios de várias origens. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O significado de Gu Shangji era óbvio. Ele não elaborou, mas ela sabia. Os dois compartilharam um entendimento tácito. Não, Gu Shangji provavelmente estava com preguiça de esclarecer os detalhes de seu relacionamento. E acontece que Yanil não era estúpido. Ela entende que é melhor deixar algumas coisas não ditas, trancadas para apodrecer em seu estômago para sempre. A identidade oculta de Gu Shangji como o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas era muito aterrorizante. Todos no mundo foram enganados e agora estavam apenas dançando na palma de sua mão. O mero pensamento entorpeceu seu couro cabeludo enquanto todo o seu corpo estremecia. Dizer que ele era um homem terrível seria um eufemismo. Depois de passar por muitas montanhas, pavilhões e palácios, Gu Shangji finalmente avistou a plataforma de reencarnação que a antiga deidade havia forjado com pedras de reencarnação. Segundo a lenda, a plataforma de reencarnação foi deixada para trás pela antiga divindade da reencarnação quando ele ensinou todos os seres do céu e da terra. Havia muitas impressões da antiga deidade da reencarnação na própria plataforma. Mestre, chegamos ao local da plataforma de reencarnação. Normalmente, apenas os anciões do clã mais profundos podem se aproximar deste lugar e experimentar o mistério por trás das regras da reencarnação. Yanil disse respeitosamente. Quando eles chegaram aqui, Gu Shangji dispensou os outros, deixando apenas ela para liderar o caminho para ele. Embora a plataforma de reencarnação fosse preciosa, não era nada comparada com a vida de todo o clã. No entanto, Yanil sentiu que se Gu Shangji fosse utilizar a plataforma, então as serpentes antigas, os crocodilos da Vinous e outros clãs ficariam enfurecidos. A plataforma de reencarnação foi marcada pelos vários clãs por medo de que alguém surgisse e a roubasse. A plataforma de reencarnação. Gu Shangji estava em um penhasco, apertando os olhos enquanto olhava para cima. Entre as camadas de nuvens e névoa, ele podia ver vagamente uma plataforma pairando no alto. Zumbido. Naquele momento, seus olhos explodiram com luzes divinas em preto e branco, transformando-se em uma espada imortal suprema que abriu caminho para a elevada plataforma acima. O poder da reencarnação. Yanil ficou surpreso ao ver o quão preciso era seu palpite. O verdadeiro herdeiro da antiga deidade da reencarnação já havia sido morto por Gu Shangji. É por isso que ele possuía muitos dos métodos da antiga divindade da reencarnação. Estrondo. Acompanhado por um estrondo alto, uma súbita explosão de luz apareceu na frente deles, energias imortais se espalhando em todas as direções. A vaga imagem da plataforma de reencarnação começou a ficar mais clara. Era tão majestoso quanto uma montanha divina, uma estrutura incomparavelmente grande. Personagens antigos começaram a aparecer no vazio. Com ganchos de prata e traços de ferro, a caneta se movia como um dragão e uma cobra. Dentro dos personagens estão os grandes mistérios da evolução, brilhando tão intensamente quanto um sol em miniatura. Gu Shangji deu um passo à frente, ficando no topo da grande plataforma de reencarnação.
Seu corpo principal era composto de deslumbrantes pedras imortais, dois como rajadas multicoloridas de luz auspiciosa expelidas e entrelaçadas, criando uma atmosfera perfeita para o cultivo. 2. Foi forjado a partir de uma pedra da reencarnação, mas a coisa toda não é feita desse material. Luzes divinas pretas e brancas caíram, contendo os grandes mistérios da reencarnação. Gushangji sentou-se de pernas cruzadas. O tempo passou lentamente. Ninguém se atreveu a perturbá-lo. Eianil assistiu a essa cena de longe, profundamente chocado. As regras de reencarnação que eles meticulosamente usaram seus sentidos para absorver e compreender, eram as mesmas que Gutiérrez agora consumia e refinava diretamente. Tal ousadia fez seu coração tremer. Zumbido. O corpo de Gushangji estava imóvel como um sino. Uma runa Dale preta como breu flutuou no vazio, fundindo-se e transformando-se em uma garrafa Dale negra que devorou as luzes divinas pretas e brancas. Estrondo. Em um instante, o local foi inundado com grandes quantidades de luz divina. Era como se um rio de estrelas estivesse caindo, contendo uma quantidade terrível de poder. Gushangji refinou essas luzes, aumentando seu controle sobre o Sansaratelanta, os trecos e baracos. E finalmente, a marca da reencarnação, composta de incontáveis runas pretas e brancas, começou a se materializar rapidamente. Então, foi fundido com seu templo do Espírito de Deus inato, talento. A marca de reencarnação é um método de salvar vidas. Mesmo que meu espírito primordial seja quebrado, esta marca me permitirá retornar com segurança ao meu mundo interior. E agora, eu tenho outro método para salvar vidas. Naquele momento, Gushangji abriu os olhos, luz divina preta e branca piscando em suas pupilas. Durante esse tempo, ele sentiu que havia conseguido tocar vagamente no limiar do aspecto do tempo. O talento Sansara englobava muitos aspectos, mas as partes principais eram a vida, a morte e o tempo. Gushangji então deu um passo à frente, voltando para onde estava antes. Sem a verdade profunda da reencarnação, a plataforma de reencarnação agora era inútil para ele. Mesmo que pudesse ser refinado, seu material não estava a par com o Immortal Gold. Parabéns, mestre! Tendo visto Gushangji terminar de refinar as regras da reencarnação, os olhos de Eianil não puderam deixar de revelar seu choque. Dito isso, ela deu um passo à frente e o parabenizou. Mostre-me a herança do seu clã. Gushangji emitiu este comando e saiu. Com o clã Águia Celestial Negra existindo há tanto tempo, certamente haveria muitos bons tesouros. Ele aderiu ao seu bom hábito de não pegar agulha e linha. Naturalmente, ele queria um passeio pelo local. Ele quer roubá-los de todos os tesouros, não deixando nenhuma agulha ou linha. Enquanto Gushangji estava ocupado refinando as muitas regras de reencarnação na plataforma de reencarnação, vários dos outros clãs principais, incluindo a cobra antiga e o crocodilo divino, começaram a experimentar grandes mudanças. O que o clã Águia Negra Celestial está fazendo? Alguém tocou a marca do nosso clã na plataforma de reencarnação. Um velho de olhos esguios, empunhando uma muleta furtiva, falou severamente. Ele sentiu brevemente que a marca na plataforma de reencarnação foi tocada, levemente, mas o suficiente para ativar a marca mesmo assim.
Parece que a plataforma de reencarnação não foi movida. Este incidente o deixou cauteloso com o clã Águia Celestial Negra. Qualquer um poderia organizar um roubo se tivesse a capacidade de fazê-lo. Com as antigas raças imortais em turbulência, aceitas taoístas externas planejam descer. Meu clã deve encontrar uma maneira de sobreviver nas sombras. Enquanto falava, convocou um grupo de membros de seu clã, havia muito o que discutir. Ao mesmo tempo, fora do antigo continente imortal, a cidade antiga, os céus imensuráveis também estavam cheios de atividade. Os jovens gênios de seus clãs enviaram um relatório do que havia acontecido, como as antigas raças imortais desconsideraram seu acordo anterior e massacraram com abandono imprudente. Essas notícias imediatamente provocaram a indignação de seus vários apoiadores, pois eles enviaram a primeira onda de elites que viria. Este incidente levou a uma enorme sensação. Mesmo o grande ancião que havia falado pessoalmente com várias das existências mais antigas do antigo continente imortal não pôde deixar de balançar a cabeça com essa questão problemática. Isso era algo que ele não podia fazer nada. Estrondo. O céu estava nublado com uma terrível luz divina que parecia envolver os céus. Navios de guerra antigos, enormes barcos voadores, montanhas divinas flutuantes. Mesmo cultivadores poderosos com horas igualmente poderosas para combinar. Seus sentidos divinos varreram a área enquanto as muitas cidades antigas de cultivadores e espíritos começaram a tremer de horror. O empreendimento deu errado e algo grande estava para acontecer.